E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje novamente para trazer mais uma dica literária para vocês. Hoje é uma dica literária muito especial, vai ser uma dica literária dupla, tá? Esse vídeo ele é em especial para você que é evangélico. Eu quero desafiar você que é evangélico e já te fazer uma pergunta antes de mais nada. Você que é evangélico, você sabe a origem da fé evangélica? Você sabe a partir de onde os evangélicos tiveram autonomia para expor as suas ideias, para poder falar o que pensavam? Quando que os evangélicos tiveram esse despertar da importância de colocar a Bíblia no centro como norma de fé maior, né? A palavra de Deus, ela deve ser a regra de fé, né, para qualquer confissão cristã, que se diz cristã. Você sabe quando isso aconteceu? Eu não sei se você sabe, mas eu estou aqui para te falar. Isso aconteceu no século XVI, na Reforma Protestante, iniciada por Lutero, tá bom? Martinho Lutero era um monge, né? Que ele acabou tendo um encontro com Deus ali na sua palavra, e ele, insatisfeito com a igreja da sua época, com a questão da vida da igreja da sua época, que ensinava as pessoas que elas só poderiam ser salvas se elas comprassem o perdão, as indulgências da igreja, se elas fizessem diversos tipos de trabalho para a igreja, se fizessem obras, se fizessem peregrinações. Lutero ele não se conforma com isso e encontra a resposta para essas perguntas de como o homem pode ser salvo. É através do quê? Do seu esforço? É através das suas obras? E aí ele descobre que não, que o homem é salvo somente pela fé, ou seja, o homem é justificado diante de Deus pela sua fé. Então, a partir dessa descoberta é aonde nasce o que nós chamamos de igreja protestante. Por que igreja protestante? Porque ela protestou contra os ensinamentos da igreja da sua época e por isso ela ficou conhecida como protestante. Então eu quero trazer para você hoje uma dica muito especial, tá? Para você que quer conhecer mais sobre a origem da igreja evangélica, da reforma, eu quero indicar para você dois livros hoje. O primeiro é esse aqui, tá? Ó. História da Reforma, tá? História da Reforma da Thomas Nelson, tá bom? Ó, História da Reforma. O autor é Carter Lindbergh. Ele é um especialista nos estudos da Reforma Protestante, tá? Esse livro ele é maravilhoso. E o segundo livro que eu quero indicar para vocês hoje é da Thomas Nelson também, mesma editora, só que esse é a Teologia da Reforma. Então, você tem em dois volumes, você tem a história da Reforma, pessoal. Você vai poder acompanhar a história da Reforma em todos os países europeus, como ela aconteceu, os desdobramentos. E no outro você vai ter toda a teologia dos reformadores, né? Esse aqui foi Matthew Barrett que editou esse livro. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Fica essa dica literária para vocês. O História da Reforma, ele é um livro muito bacana. Ele é dividido em vários capítulos. E eu vou mostrar para vocês aqui. São no total 15 capítulos, tá? Ele vai falar sobre as diversas reformas. Porque muitas pessoas acham que a reforma ela aconteceu na Alemanha e só lembram ali de Lutero, né? Alguns lembram de Calvino, mas teve muito mais pessoas envolvidas nessa reforma da igreja na Europa no século XVI. Então, ó, no primeiro capítulo ele vai falar a história, historiografia e interpretações das reformas, né? No segundo ele já vai falar sobre o fim da Idade Média e o início e apoio das reformas. Então, o autor ele vai falar sobre a questão do final da Idade Média, como era a teologia na época dos reformadores, que era uma teologia católica, que era formada através do pensamento da salvação pelas obras, que o homem tinha que fazer para ser salvo. Então não se tinha certeza de salvação. Muito da teologia reformada foi nesse aspecto, de dar essa segurança para o ser humano, da justiça pela fé em Jesus Cristo. O capítulo 3 é o amanhecer de uma nova era. No capítulo 4 ele vai falar da implementação das reformas em Wittenberg, na Alemanha. E ele vai falar, olha só, no capítulo 7, por exemplo, Zwinglio e a reforma de Zurique.
Para quem não sabe, o Ulrico Zwinglio foi um reformador suíço, né? Muito importante também, um dos grandes pilares da reforma ali na Suíça. Foi também necessário que, com a sua teologia, ele impactasse ali a igreja da Suíça, tá? Vai falar sobre os reformadores radicais, os anabatistas, né? Ele vai falar também sobre, olha só, capítulo 10, a mais perfeita escola de Cristo, reforma em Genebra. Eu creio que a maioria deve saber que Genebra foi a cidade em que João Calvino, outro grande reformador já, mas de uma segunda geração, João Calvino foi um cara que foi muito importante para a reforma na igreja também, tá? Vai falar da reforma nos Países Baixos, né, na Holanda, a reforma na Inglaterra, né, com Eduardo VI, Henrique VIII, vai falar da Contra-Reforma Católica. Então olha aqui, pessoal, se você quer um volume para conhecer muito bem a Reforma Protestante, tá aqui para você, História da Reforma, com Carter Lindbergh. Eu vou mostrar ele por dentro, tá? Ó, ele é um livro que ele tem na capa aqui, ó, ele tem uma contracapa, tá? É como se fosse um religioso aqui da época, tá? Aqui tá vou mostrar aqui para vocês o índice, tá bom? Com alguns desses capítulos que eu mostrei para vocês aqui. O objetivo maior aqui não é eu dar muitos detalhes para vocês, é apenas vocês conhecerem um pouco do material. Você vê que vale a pena realmente o investimento, tá, pessoal? Você vê que é um livro, ele é bem, a letra é bem confortável para a leitura. Deixa eu mostrar aqui para você. Ele é um livro que ele tem a letra bem confortável, tá, para a leitura. É um livro que você vai achar na faixa aí de uns 40, 45 reais, capa dura, tá bom, pessoal? História da Reforma, de Carter Lindbergh. É uma das opções que nós temos hoje para quem quer conhecer mais sobre a Reforma. Gente, um forte abraço, fique com Deus e estamos juntos aí. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até mais. Tudo de bom.